Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tributário Sem Mistério e no encontro de hoje nós vamos aprender princípios de lançamento. Tem princípios? Eu nem sabia. O vídeo de hoje vai servir para você que está se preparando para o exame da OAB, está na faculdade, está estudando Direito Tributário, essa matéria é maravilhosa, chegou a hora de você se apaixonar também. E para você que já advoga, já atua, ou se não advoga, tem curiosidade na área, é importante a gente saber essas características que hoje aqui eu estou chamando de princípios, e depois eu explico por que eu estou chamando de princípios, mas é importante a gente entender isso para fundamentar determinada peça que a gente vai redigir, né, ou compreender melhor aquele tema. Então, hoje eu vou apresentar para vocês princípios de lançamento. Dessa vez eu vou apelar para o meu cachorrinho de porcelana para você se inscrever no canal e já dar like nesse vídeo, tá bom? Pelo menos se inscrever. Caramba, só se inscrever rapidinho, assim, é um botão, tá? Eu tô trazendo ele para convencer vocês dessa vez. Bem rapidinho, pessoal, nós vamos falar de 4 princípios. Então, o primeiro é a vinculação à lei, ou seja, quando a autoridade administrativa ela vai fazer o lançamento, vai efetuar o lançamento, não tem margem de discricionariedade para ela falar: nossa, parece que essa lei aqui tá errada, então não vou lançar esse tributo. Tá errado, não vou fazer isso, meu coração diz que tá errado, que tá inconstitucional isso aqui. Isso não existe, porque a atividade da administração é vinculada à lei. Então, basicamente assim, adequou a situação no que está descrito na norma, lançamento. Você que está aí me assistindo e está se preparando para a OAB, esse detalhe é muito importante, viu? Porque quando aparece no enunciado da sua prova que um contribuinte soube que foi publicado uma lei no seu município que vai instituir alguma coisa por decreto, que não pode, tem que ser lei, abre brecha para você redigir uma ação declaratória. Por quê? É fato, a autoridade administrativa, por esse princípio da vinculação à lei, ela não vai falar assim: nossa, é inconstitucional, não vou fazer isso aqui. Não, ela vai aplicar a lei exatamente pela presunção, né, de legalidade. Então, assim, abre brecha para você redigir, né? Não tô falando em todos os casos, veja o caso concreto, mas tô dando aqui uma diquinha para você. Veja se não é a oportunidade de redigir uma ação declaratória, até porque é um tipo de ação anterior ao lançamento tributário. Então, em um momento anterior à lavratura do lançamento tributário. Fica de olho. Vimos, então, esse primeiro princípio, esse princípio de vinculação à lei, dessa obrigação da autoridade administrativa. Segundo princípio, vamos falar da irretroatividade. Isso significa que quando a autoridade administrativa vai lá ver a situação e vai fazer o lançamento, ela tem que considerar a lei vigente da época do fato gerador. Então, se teve alguma coisa nova, só vai valer dali para frente. Você que está estudando, você que advoga, cuidado com as exceções. Essa regrinha está no artigo 144. E você que está estudando, não tenha preguiça de ler o artigo inteiro, porque geralmente, no decorrer dele, tem uma exceção plantada lá, te esperando, né, a sua atenção. Lá nesse parágrafo 1º, vai apontar a exceção com relação a novidades na legislação que amplie os poderes de investigação da autoridade administrativa. Bia, o que isso significa? A autoridade administrativa vai lá lançar, né, efetuar o ato administrativo de lançamento. Se naquele momento, naquele dia, for publicada uma lei que amplie os poderes de investigação. Como assim, Bia? Vou dar um exemplo bem bobo. Ao invés de procurar no armário, embaixo da cama, agora a lei diz que o fisco pode procurar no armário, embaixo da cama e atrás da porta. Isso vai valer para aquele momento, tá? Não tem essa de, só para as coisas futuras. Não, é uma exceção. Isso é muito importante, especialmente se você que me assiste agora está estudando para o exame da OAB, para a faculdade. Certamente isso ou cairá na sua prova da faculdade ou estará na sua prova da OAB, especialmente primeira fase.
Agora imagina só comigo, irrevisibilidade, nosso terceiro princípio. Imagina só que a administração fez coisa errada. Xiii, dá para voltar atrás, desfazer o que fez e fazer outro de novo? O CTN coloca algumas hipóteses no artigo 145, em que a administração pode voltar atrás e corrigir aquele lançamento que foi feito. Uma das possibilidades é quando o contribuinte ele entra com recurso, ele entra com uma impugnação administrativa. Então, no tempo que ele tem para pagar, ele também tem para impugnar. Ou seja, ei, fisco, peraí, tem alguma coisa errada aí. Então, nessa possibilidade e outras também que estão previstas, por exemplo, no artigo 149 do CTN, tem possibilidade sim da administração fazer alguma correção, né? Vejam esses dois artigos muito importantes, o 145 e o 149, ok? E para fechar o nosso último princípio, inalterabilidade. Não confundam. Uma coisa é não poder revisar o ato de lançamento, outra coisa é reverter, ou seja, é quase alterar aquela relação. Vou dar um exemplo bem bacana para vocês. Tem uma possibilidade que existe administrativa da gente fazer uma consulta administrativa para saber se aplica A ou B naquele caso concreto. É como se fosse uma consultoria, tá? Diretamente com o poder público, para ele mesmo esclarecer pra gente o que a gente faz da vida, tá? E se nessa resposta, nesse parecer, se ele fala A, o contribuinte vai fazer de acordo com o A, e se depois, pela jurisprudência, isso se alterar, essa relação jurídica, esses critérios que foram selecionados, orientados pelo fisco, naquele caso concreto, daquele específico contribuinte, não vai ser alterado. Inalterabilidade. Inalterabilidade. Isso está lá no artigo 146 do Código Tributário Nacional, proporcionando o quê, pessoal? Segurança jurídica. Bom, pessoal, esses foram os princípios de lançamento tributário que eu trouxe para vocês hoje. Palpite serve para quem está estudando e para quem já atua na advocacia tributária. Me digam nos comentários se eu acertei no meu palpite. Mais uma dica. O vídeo de hoje foi utilizado como bibliografia aí, esse livro que eu ganhei de aniversário, inclusive, do Ricardo Lobo Torres, Curso de Direito Financeiro e Tributário. Gente, eu gosto de trazer para vocês, às vezes, algumas dicas de obras, porque eu acho interessante a gente nunca ficar satisfeito com a primeira informação que a gente recebe, né? Essa classificação, por exemplo, eu ainda não tinha estudado, né? E aí, quando me deparei, eu falei, bom, bacana, eu vou compartilhar com eles, porque é interessante a gente sempre estar aí atento a novas opiniões, a diferentes pontos de vista, diferente classificação, né? A gente sabe que no direito tem muita classificação de várias coisas, vários autores classificam as coisas de diversas formas, mas talvez seja nesses pequenos detalhes que você consiga verificar o erro de um lançamento, né? E aí proporcionar uma defesa adequada para o contribuinte que você patrocina os interesses. Se você está estudando, talvez seja a oportunidade de ver naquele caso concreto da peça prática profissional um problema, uma tese para você acertar aí o gabarito da FGV. E se você está na faculdade, está tendo aulas de direito tributário, possivelmente uma dessas questões vão te ajudar a ou compreender o conteúdo que está sendo passado pelo seu professor, né, complementar aí a abordagem que ele tem feito em sala de aula, ou ainda te auxiliar a entender o conteúdo para estudar para a prova da faculdade, tá bom? Então, espero ter contribuído realmente para o estudo de vocês, seja estudante ou profissionais, e beijo no coração. Até o próximo domingo, mais um vídeo aqui no Tributário Sem Mistério. Tchau! Só quem viu o vídeo até o final vai conseguir responder aí nos comentários quem tem essa caneca clássica.